Paz a todos. Amém. Vamos iniciar trabalhando mais uma pergunta do nosso catecismo, certo? Na aula passada, na aula retrasada, na verdade, domingo passado foi dia das mães, não teve aula, né? O professor Vando trabalhou justamente o que é o pecado e o que é a idolatria, certo? Perguntas 16 e 17 do nosso catecismo. Hoje nós vamos trabalhar a pergunta de número 18. Deus permitirá que nossa desobediência e idolatria passem sem punição? Então, hoje o assunto ele vai estar muito mais voltado à questão da justiça de Deus. Né? A justiça de Deus que é um dos atributos que, por vezes, gera um tanto de confusão ou até mesmo uma percepção até mesmo errônea da nossa parte, porque às vezes a gente pensa na justiça de Deus com base na nossa própria justiça. Né? Então, essa pergunta ela nos ajuda a nortear justamente isso daí. Vamos lá. Quando nós vemos uma injustiça terrível no mundo, por exemplo, o nosso coração ele clama por punição. Né? Hoje você vê uma notícia de injustiça nas redes sociais, nos telejornais, o coração já fica já revoltado, né? Angustiado com aquilo. Então, se um juiz humano ele ignora um crime, nós o chamamos ele de quê? Corrupto. Né? Por vezes, nós nos revoltamos quando a gente vê o cara cometeu um crime hediondo e vai preso, de repente, por conta de um advogado, de um juiz, ele está solto. Né? E aí você fica perguntando, que justiça é essa? Né? Principalmente no nosso país. Né? E aí, a, a paz, irmão, tudo bom? Boa tarde. Pode entrar, meu irmão. Fique à vontade. Ah, tá certo. Tá bom. Fique à vontade, irmão. E aí quando vemos essa questão da injustiça, né, por parte humana, nós ficamos revoltados. Então, por que então esperaríamos que o juiz de toda a terra ele ignorasse a rebelião contra a sua própria santidade? Né? Então, quando a gente pensa na justiça de Deus, a gente precisa pensar nessa questão aqui. Deus sendo justo, por que ele, será que ele iria ignorar essa rebelião toda contra a sua própria santidade? Né? E o que implica a justiça de Deus? Né? Principalmente quando a gente vê a justiça de Deus se aplicada a nós, pecadores, que fomos salvos. Né? Então, assim, diante de Deus, nós ainda somos culpados. Nós somos pecadores, nós somos rebeldes, mas o que impede? Será que Deus ele é parcialmente justo? Vamos entender. Então, se Deus ele não punisse o mal, ele ainda seria justo? Consequentemente, isso vai nos fazer pensar em outras questões acerca da pessoa de Deus, como, por exemplo, a santidade de Deus. Então, se Deus ele não punisse o mal, será que ele seria justo? Né? Uma das questões, nos últimos meses, vocês devem lembrar que nós trabalhamos nas pregações a temática sobre confrontando o evangelho, né? E uma das perguntas que as pessoas faziam era justamente sobre a questão da justiça de Deus, as pessoas não conseguirem compreender como um Deus bom, amoroso, santo, aplicasse a sua justiça, né? Então, pode entrar. Uma das questões que mais impactam as pessoas quando elas ouvem a mensagem do Evangelho é justamente a punição que Deus dá ao pecado. As pessoas elas entram em conflito quando elas pensam num Deus que é amor, porque a Bíblia vai dizer isso, um Deus que é justo, mas um Deus que pune o pecador, condenando ele ao inferno. Não é um inferno temporário, é eterno. Né? Algumas seitas, como por exemplo o Adventismo, vai dizer que o inferno ele tem um prazo de validade. Então Deus ele vai mandar os pecadores para o inferno, mas depois de um tempo haverá a aniquilação da alma. Se assim fosse, Deus não seria justo. A gente vai entender por quê, certo? Mas a questão é, nós poderíamos confiar em um Deus que trata assassino e a vítima, opressor e oprimido da mesma maneira? Consequentemente, não. Né? Ficaria bem complicado para nós confiar num Deus assim. E aí vem a nossa pergunta. Deus ele permitirá que a nossa desobediência e idolatria passem sem punição?
Vimos na última aula o que é o pecado, o que é a idolatria, toda essa rebelião e desobediência a Deus. Então vamos explorar um pouco mais sobre essa temática, certo? Bom, João Calvino ele vai alertar contra os pregadores de palavras vazias. O que são pregadores de palavras vazias? São aqueles pregadores que tentam suavizar a severidade do evangelho. Veja, se a gente vai lá para a carta de Paulo aos Romanos, Paulo ele começa primeiro falando todas as suas prerrogativas apostólicas, né? Então, de quem ele é enviado, qual é a mensagem. E aí ele encerra a primeira parte do capítulo 1 dizendo o seguinte, olha, porque eu não me envergonho do evangelho de Deus. Então, Paulo está dizendo para os leitores da carta aos Romanos, olha, eu tenho uma boa notícia para falar para vocês. E eu não me envergonho desta boa notícia que é o evangelho de Deus. Porque ele é poder para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Vamos nos colocar agora no lugar dos leitores da carta aos Romanos. Aí você pega lá, Paulo está falando, olha, eu não me envergonho das boas novas do Evangelho, porque é poder de Deus, porque o justo viverá pela fé. E aí você fica naquela expectativa, tá, Paulo, então quais são essas boas notícias? O que é essa boa notícia, Paulo? Aí Paulo vai dar uma pausa aqui, vai dizer o seguinte, olha, antes de eu te falar, tá lá, antes de eu te falar o que é a boa notícia, eu preciso te falar qual é a má notícia. Por quê? Imagine, o irmão chega aqui no médico, aí você vai lá, aí o médico fala, irmão, tome esse remédio aqui. Você vai questionar, não vai? Por que eu preciso desse remédio? Não, mas tome esse remédio, você pode tomar assim, mas eu vou tomar por quê? Que doença eu tenho? É para o quê? Você vai me fazer o quê? Então, Paulo, antes de falar da solução, ele tem que falar do problema. E aí, a partir do versículo 18 de Romanos 1, ele vai dizer o seguinte, olha, Deus está irado. Então, Paulo ele não minimiza a severidade da mensagem do Evangelho. A má notícia é, Deus está irado. E a ira de Deus, ela não é uma paixão cega. Sabe qual é o grande problema que nós temos em relação a esses atributos de Deus? É que, por vezes, nós enxergamos esses atributos na nossa perspectiva humana. Os atributos de Deus, como justiça, santidade, eles precisam ser vistos de acordo com a pessoa de Deus. A pessoa de Deus, o ser de Deus, ele é imutável, ele não muda, ele não tem variação. Então, a ira de Deus ela não é uma paixão cega, não é que nem a nossa ira, que por vezes é pecaminosa. Mesmo quando nós estamos irados pelas coisas certas, por exemplo, quem é que não fica irado quando vê uma notícia de uma criança que foi abusada sexualmente? É uma ira justa, uma ira santa. Mas, mesmo assim, essa nossa ira ela é regada pelo pecado, porque, por vezes, nós queremos fazer justiça com as próprias mãos. Né? Então, a ira de Deus não é desse tipo. Ela é um julgamento ordenado. Tem pessoas que pegam os atributos de Deus e colocam eles em categorias de porcentagem. Pega um gráficozinho. Então, você pega o gráfico e pensa que, tipo, em determinado momento, o amor de Deus está em 100%, e a ira dele está em 50%. Aí, em determinado momento, o amor desce um pouquinho, a ira sobe, a justiça fica ali. Não. Todos os atributos de Deus eles são equivalentes. Nenhum oscila. Todos eles estão interligados e um vai atrelando ao outro. Então, Deus ele se ira porque ele é santo e porque ele é justo. Pelo fato dele ser santo é o fato dele ser justo. A justiça dele está atrelada à sua santidade. Então, a ira de Deus é uma ira santa. Calvino vai dizer que ignorar a ira de Deus é ignorar a santidade de Deus. Quando Paulo fala lá em Romanos que Deus ele está irado, é porque a santidade de Deus ela foi violada, corrompida pelo homem. Porque depois ele vai dizer, ele vai responder a pergunta, Paulo, por que Deus está irado? Ele está irado porque os homens desobedeceram a lei, porque os homens transformaram a glória de Deus em idolatria, porque os homens deram glórias a coisas criadas, porque os homens subverteram a forma de se relacionar, porque os homens amam mais os seus pecados do que a Deus. Então, é por isso que Deus está irado, porque a santidade de Deus foi manchada. Então, se Deus ele não se irasse com o pecado, contra o pecado, ele não amaria o que é bom. Então, a ira de Deus sobre o pecado, e consequentemente sobre o pecador, tá, pessoal? Porque por vezes a gente tenta divorciar pecado de pecador. Mas quando Deus ele se ira contra o pecado, ele também está se irando contra o pecador.
Porque o pecado não é uma força externa, o pecado é algo interno, é algo que está no nosso coração, é algo que nos impulsiona a viver uma vida de rebelião contra Deus, certo? Então, se ele não se irasse contra o pecado, ele não faria o que é bom. Então, se Deus não se irasse contra o pecado, ele não seria justo. Que Deus é esse que não se ira contra o pecado? Então, vamos viver em meio ao caos, não é? Bom, Bavinck, ele vai explicar que a justiça de Deus é a retidão legislativa e judicial de Deus, certo? Em aulas passadas eu falei sobre a função da lei. Por que Deus nos deu a lei, por exemplo, os 10 mandamentos, se nós somos pecadores e não vamos conseguir obedecer os 10 mandamentos? Bom, ele nos deu justamente porque é a norma legislativa e moral de Deus. E os mandamentos, eles servem para mostrar que nós somos pecadores e que nós não temos poder de nos salvar. É um ai. O mandamento, ele vai dizer, olha, tu é pecador. Aí você olha para o mandamento, tá, eu sei que eu sou pecador, e agora o que eu faço? Você tem poder para me salvar? Não, mas eu aponto para aquele que tem poder, que é Jesus. Porque ele cumpriu todos os mandamentos, ele cumpriu toda a lei de Deus, e agora a justiça dele pode ser imputada a você, basta você crer na ação dele. Então, a justiça dele é essa retidão, certo? Deus é a norma de si mesmo. Ele não pode deixar o pecado impune, porque isso significa negar a sua própria perfeição e a ordem moral do universo que ele estabeleceu. Então, Deus precisa punir o pecado. Porque se ele não pune o pecado, ele nega a si mesmo. Porque o pecado é uma quebra dessa norma que ele criou, que é uma norma em si mesmo. Está entendendo? Então, não tem como Deus ele fechar os olhos para o pecado. Tanto é, pessoal, que veja, Deus ele deixou claro para Adão: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que você comer, certamente você morrerá. Ou seja, a punição para a quebra daquele mandamento, daquela ordem, já estava ali prescrita, é a morte. E isso acontece, não fisicamente, mas espiritualmente. Lógico, a morte física é uma consequência da morte espiritual. Nós não fomos criados para morrer. O ser humano não foi criado com esse propósito para morrer. Veja que quando Deus ele coloca Adão e Eva no jardim, ele coloca junto deles também a árvore da vida. Então, nós, seres humanos, não fomos projetados para morrermos fisicamente. Por que nós morremos fisicamente? Por causa do pecado. O salário do pecado é a morte. Não somente a morte física, mas principalmente a morte espiritual. É por isso que quando Jesus voltar, nosso corpo será ressuscitado, será glorificado, para então podermos viver eternamente junto com Cristo, como era o plano original lá no Éden. Então, a morte física, ela não estava no plano de Deus. Ela é consequência dessa desobediência. E por conta disso, Deus ele precisa punir o pecado e, consequentemente, o pecador. Bom, temos alguns textos bíblicos para a gente poder compreender melhor cada ponto desse daí. Sim, não, daqui a pouco eu falo. Efésios 5, do 5 ao 6, vai dizer o seguinte: ó, pois fiquem certos disto. Paulo está trazendo uma certeza, uma convicção. Nenhuma pessoa imoral, impura ou gananciosa tem herança no reino de Cristo e de Deus. Certo? Ninguém os engane com palavras vazias, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. Vamos atentar uma coisa aqui importante. Veja, Paulo está dizendo o seguinte: fiquem certos, é uma certeza, uma convicção. Paulo não está com dúvidas aqui. Tá? A palavra de Deus ela não traz dúvidas ao nosso coração. É certeza. Certeza do quê? Que nenhuma pessoa imoral, impura ou gananciosa, olha a imoral, impura e gananciosa, porque esses três adjetivos eles enquadram ali todo tipo de pecado. Imoralidade está aqui envolvendo a questão sexual, questão de impureza, a ganância, pecados justamente movidos pelo orgulho, pelo egoísmo. Então, é como se Paulo estivesse pegando esses três adjetivos e dizendo: olha, toda a natureza pecaminosa do homem, e nenhuma pessoa que age assim tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ou seja, pessoas assim não têm salvação, estão condenadas. Ninguém os engane com palavras vazias. Que palavras vazias é essa? Bom,
Nas igrejas ali, na época de Paulo, havia alguns grupos, os heregezinhos ali, que estavam tentando suavizar a mensagem do Evangelho, dizendo, não, Deus não vai punir o homem com ira, com pecado. Não, Deus é amor. Né? Você pode se chegar a Deus do jeito que você quiser, que não vai ter problema não precisa abandonar a sua vida. Basta cumprir os ritos cerimoniais da lei e tal. E aí está dizendo, não se engane com palavras vazias. Que palavras vazias são essas? Palavras que suavizam a mensagem do Evangelho e a ira de Deus. Pois é por causa dessas coisas, que coisas? Viveram a vida imoral, impura e gananciosa, e a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. Então, a ira de Deus ela está sobre os filhos da desobediência. Perceba bem, filhos da desobediência. Então, quem vive dessa forma é filho da desobediência. Paulo também aqui em Efésios, lá em Gálatas também, ele vai falar esse contraponto, que nós éramos filhos da desobediência e agora nós somos filhos da obediência. Por quê? Porque nós somos justificados. Lutero ele vai dizer que o cristão ele é simultaneamente justo e simultaneamente pecador. Fomos justificados por Cristo. O que significa isso? Nós cremos na obra de Cristo na cruz e cremos que ao morrer na cruz e ressuscitar e ser glorificado, Cristo, aliás, Deus, pega a justiça do Filho e coloca em nós. Ele imputa a justiça do Filho em nós. Então, nós somos salvos não por conta da nossa justiça, mas por conta da justiça de Cristo. Então, nós passamos agora a viver de acordo com a justiça do Filho. Por isso que Paulo vai dizer que agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, certo? Então, vivemos de acordo com essa justiça. Quem não vive de acordo com essa justiça é filho da desobediência, certo? E aí está debaixo da ira de Deus e será punido. Salmo 7, versículo 1 vai dizer que Deus é justo juiz, é um juiz justo, um Deus que manifesta cada dia o seu furor, certo? Deus, ele está irado com a humanidade pecadora, ele está irado com o homem pecador. E é um Deus que manifesta a cada dia o seu furor, tá? Tem um outro texto, que é o de Romanos 6:23, que vai falar a questão do salário do pecado, né? O salário do pecado é a morte, tudo mais. O pecado, ele é um mestre que paga o que é devido e na hora certa. O pecado, ele é um senhor que ele não atrasa pagamento. Ele paga corretamente. Precisamos entender, pessoal, que a morte, como eu falei, ela não é um acidente. A morte é o pagamento justo por um serviço prestado à rebelião contra Deus. Então, a morte é um pagamento justo para a nossa rebelião. Enquanto a vida é um dom gratuito, a morte é um salário merecido, certo? Hebreus 9:27 vai dizer que como aos homens está ordenado morrerem uma vez só, vindo depois um juízo. Hebreus 9:27. Então veja que a Bíblia ela nos mostra, primeiro, há um aviso solene. Deus está irado. Deus punirá o pecador e o pecado. Existe um salário devido. O pecado vai pagar o salário devido, que é a morte, física e espiritual. Existe um encontro inevitável, todos os seres humanos, independente se creem ou não em Deus. Eu sou ateu, não tem problema, meu amigo. Quando você chegar lá, você vai descobrir que seu ateísmo era pura enganação. Todos os seres humanos terão um encontro com o justo juiz. E aí não tem status, não tem dinheiro, não tem fama, não tem nada que vá te impedir de receber o justo julgamento. Lembre-se que o julgamento de Deus ele é justo. O cara passou uma vida salvando pessoas na sala de cirurgia, salvando pessoas como um policial, como um bombeiro, como isso, como aquilo outro. Beleza, mas ele é pecador. E se ele não se arrepender do pecado dele, não confiar em Cristo como Senhor e Salvador, as boas obras não vão adiantar de nada. Boas obras não salvam. Se boas obras salvassem, todos nós estaríamos numa situação bem complicada, né? Porque nem todo mundo vai ter condições de praticar as boas obras, enfim.
Então, todos os homens vão ter esse encontro com o justo juiz. E a resposta, ela é santa. Deus é um justo juiz e ele manifesta a cada dia o seu furor. Então, sim, Deus ele precisa punir o pecado e o pecador para demonstrar a sua justiça e a sua santidade. Caso contrário, ele não seria um Deus confiante. Aliás, um Deus confiável. Certo? Mas vamos lá. Vamos ver alguns princípios doutrinários aqui. Primeiro, Deus é perfeitamente justo. Lembre-se bem disso, tá? A justiça de Deus é parte essencial do seu caráter. Faz parte do caráter de Deus ele ser justo. E ele não pode ser imparcial na sua justiça. Certo? Ele não pode ignorar o pecado e nem agir contra a sua santidade. Se Deus ele ignora o pecado, ele age contra a sua própria santidade. Quer ver um exemplo disso daqui? Que é uma coisa que, às vezes, as pessoas elas ficam meio bugadas com aquela cena. Lembra lá quando o rei Davi ele vai buscar a arca da aliança da mão dos filisteus? Aí ele bota a arca da aliança em cima do quê? Num carro de boi. Né? E aí parece que o carro de boi estava andando pelas ruas aqui de Olinda, Paulista. Né? Bateu no buraco, a arca ia tombar. Aí o Uzá vai e mete a mão na arca. O Uzá morre, ele é fulminado na hora. Alguém pergunta, mas poxa, mas o Uzá foi fazer uma coisa boa, né? Foi fazer uma ação boa. A arca ia assistir a boca todinha no chão. Ele só foi impedir que a arca caísse. Mas veja, Deus ele deixou claro, mediante a santidade dele, como a arca deveria ser transportada, por quem a arca deveria ser transportada e que ninguém deveria tocar na arca em hipótese alguma. Tudo isso está atrelado à santidade de Deus. Primeiro, a arca não era para ser transportada em carro de boi, era para os levitas levarem a arca sobre os lombos com varas de bambu, para não tocar na arca. Já começou errado. Deus estabeleceu como é que a arca dele, que representava a presença dele, lembre-se disso. A arca representa a presença de Deus. Ela deveria ser transportada. Beleza. Botaram no carro de boi. Aí, pô, bate no buraco, a arca cai. Era para deixar a arca cair. Os levitas depois que se virassem para pegar a arca e levar como deveria. Mas usar achando que podia dar um jeitinho para ajudar Deus, mete a mão na arca e é combinado. Ou seja, a arca representava a presença de Deus. A presença de Deus é santa. Todo homem é pecador. O homem não pode se achegar diante de Deus sem estar purificado dos seus pecados. Lembra que o sumo sacerdote ele só podia entrar uma vez no ano no Santo dos Santos, depois de oferecer sacrifício por si. Se ele não oferecesse sacrifício por si mesmo e ele entrasse no Santo dos Santos, ele era fulminado ali. Porque entrar na presença de Deus exige santidade. Hoje nós temos acesso à presença de Deus porque nós somos santificados pelo poder de Jesus Cristo. Então nós temos isso daí. O autor de Hebreus vai dizer, nós podemos chegar com confiança ao trono da graça que nada vai nos acontecer. Mas devemos lembrar sempre que Deus é santo. E então, ali no caso de Uzá, Deus aplicou a justiça dele. Porque ele é santo, ele tinha dado as normas de como deveria ser. Foi uma boa ação? Foi. Mas boa ação não move santidade, boa ação não move salvação. Então, se Deus ele é justo, o pecado necessariamente ele exige uma resposta. Então, Deus sendo justo, todo pecado cometido contra ele, todo pecado que nós cometemos é contra Deus, primariamente, certo? Ele tem que existir uma resposta de Deus. Certo? Todo pecado é uma ofensa contra Deus. O pecado não é apenas um erro moral. O pecado ele é uma afronta direta a Deus. Então, quando nós pecamos, nós estamos afrontando diretamente a Deus. Eu costumo dizer que quando nós pecamos deliberadamente, nós assumimos um coração ateu. Porque é como se a gente estivesse dizendo, olha, Deus, eu não me importo se você existe ou não existe, eu vou pecar. Vou fazer isso daqui. Sua gravidade está ligada a quem é ofendido. É interessante que essa questão do peso do pecado não está ligado ao pecado em si, mas a quem o pecado é ofendido. Por exemplo, a gente sempre costuma dizer que para Deus não existe pecadinho nem pecadão, né? Tudo é pecado. Por quê? Porque o pecado é uma ofensa a Deus. Então, a gravidade dele está ligada ao ofendido.
Lógico que as consequências do pecado para nós, elas têm graus. Por exemplo, a consequência de eu pecar mentindo não é a mesma consequência de eu pecar adulterando. São pesos e a própria legislação nossa, né, ela trata com isso daí. Então, o cara que rouba, ele não vai ter a mesma punição do cara que comete um homicídio. Então, a questão é essa, mas para Deus, a mentira é igual ao adultério. O adultério é igual ao homossexualismo, que é igual ao roubo. As consequências para a nossa vida e para a nossa relação com Deus é que vão mudar. Por quê? Porque está ligado ao ofendido, que é o próprio Deus, e não apenas as suas consequências. Está dando para compreender? O juízo de Deus ele é certo, né? O juízo de Deus é inevitável, tanto no presente quanto no futuro. Isso daqui serve de esperança para nós. Porque a gente olha para esse mundo caído, esse mundo destruído, com tanta injustiça, e a gente fica que nem Abacuque. Senhor, até quando? Até quando a gente vai clamar por justiça? Até quando a gente vai contemplar a violência? Até quando a gente vai contemplar toda essa destruição? Então, o pecado ele sempre terá resposta, eliminando qualquer ideia de impunidade. O pecado ele não vai passar impune, meus irmãos. Seja agora no presente ou seja no porvir, o pecado será julgado e punido por Deus. Então, tudo isso que nós vemos não vai passar impune. A ira de Deus é justa, ela não é impulsiva. Então, a ira de Deus é a expressão da sua justiça diante do pecado. A ira de Deus ela não é emocional ou descontrolada como a nossa ira. Né? Ela é uma resposta perfeita e necessária ao mal, é uma ira santa. Né? Deus ele está irado com o homem pecador, ele está irado com o pecado. Aqueles que foram salvos e remidos pelo sangue do Cordeiro estão livres dessa ira. É interessante que Paulo vai dizer lá em Romanos 5 os efeitos da justificação. E ele vai dizer, olha, um dos efeitos é que agora nós temos paz com Deus. Então, se antes nós estávamos debaixo da ira de Deus, éramos inimigos de Deus, agora nós temos paz com Deus. Esses 4 pontos, eles formam uma corrente coerente. A justiça de Deus exige resposta ao pecado. O pecado, sendo ofensa contra Deus, não pode ser minimizado de forma nenhuma. Todo tipo de pecado é uma ofensa a Deus. E o juízo ele é inevitável. E a ira é a expressão dessa justa realidade. Então, se um desses elementos aqui é enfraquecido, todo o sistema ele se compromete. Se eu minimizo a justiça de Deus, então eu minimizo o efeito do pecado e, consequentemente, eu minimizo a ira de Deus. Quando eles são mantidos juntos, eles revelam a gravidade do pecado e a coerência do caráter de Deus. Uma coisa que eu sempre costumo dizer, meus irmãos, é que a gente precisa entender o pecado da forma como ele é. O pecado não é somente uma mera ofensazinha a Deus. O pecado é uma afronta direta a um Deus santo. E a gente consegue ver a imensidão da consequência do pecado quando a gente olha para a cruz. Tem gente que acha que para combater o pecado do coração precisa ter uma visão do inferno. Não sei se vocês já viram relatos de pessoas que foram 15, 20 vezes no inferno. Eu fico impressionado com isso. O povo vai um monte de vezes no inferno. Eu não queria no inferno, não, gente. Agora o cara não vai uma vez no céu. O cara não tem uma visão do céu. O cara tem 15 visões do inferno e viu não sei o que lá e não sei o que mais. Para a gente ter a noção do efeito do pecado, a gente não precisa ver o inferno. A gente precisa olhar para a cruz. Na cruz, o Deus homem, santo, que não quebrou nenhuma das leis de Deus, sofreu a justiça e o juízo do próprio Deus. Pessoal, pensa só. Jesus naquela cruz, vamos colocar aí, há 2026 anos atrás, ele recebeu a ira de Deus pelo pecado de toda a humanidade. E quando eu falo de toda a humanidade, é daqueles que vieram antes dele, daqueles que viviam no tempo dele, e daqueles que vieram depois dele, e daqueles que ainda virão enquanto nós estivermos aqui. Imagina. A coisa foi tão séria ali,
que Jesus ele clama, Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Porque naquele momento, o maior peso no coração de Cristo é que ele estava sendo abandonado pelo Pai, porque Deus ele é tão santo que na teologia nós falamos que naquele momento ali, Deus ele fecha os seus olhos para não ver o Filho deformado pela ira e pelo pecado. Então, para a gente entender a seriedade do pecado, a gente precisa olhar para a cruz. Um inocente pagou pelo nosso lugar. Um inocente pagou por todos os pecados que nós cometemos na nossa vida. E aí nós recebemos a salvação de forma gratuita. Veja que louco. John Piper ele fala o seguinte: é escandaloso a mensagem do Evangelho em saber que Deus salva pecadores por meio de um assassinato premeditado do seu filho. Deus ele nos salva por meio da morte do filho, nós que não merecíamos. Ele nos salva por graça e por amor. Tudo isso atrelado à sua justiça. Deus é justo, ele precisava punir o pecador. Mas nós não tínhamos condições de pagar essa dívida com Deus. Então Deus manda alguém que poderia pagar essa dívida, que é o Filho. E ao pagar essa dívida, agora, por meio dela, crendo nela, nós somos salvos dessa ira. Seguindo. Por que Deus precisa julgar o pecado? Bom, Deus não pode negar a si mesmo. Sua justiça é parte essencial do seu caráter, assim como a sua santidade. Segundo, o pecado não é apenas um erro, mas é uma violação direta contra Deus. Terceiro, Deus sendo infinito, toda ofensa contra ele carrega um peso real. Quarto, por isso, ignorar o pecado não seria amor, seria injustiça. Seria tratar o mal como algo irrelevante, tá? Daqui a algumas aulas nós vamos falar sobre a pessoa de Jesus e por que Jesus precisou morrer. E aí eu vou trabalhar de uma forma mais profunda essa questão aqui, principalmente dessa questão de Deus sendo infinito, por que Jesus precisou morrer. Então, vou deixar isso para a gente gastar lá na frente. Como Deus ele responde ao pecado? Primeiro, Deus não passa por cima do pecado, ele confronta o pecado de forma real. A ira é a expressão da santidade contra tudo que corrompe a sua criação. Então, a ira de Deus é a expressão da sua santidade. Ela não é emocional e impulsiva, ela é justa, constante e moralmente perfeita, certo? O amor de Deus não ignora o mal, mas garante que ele seja tratado sem destruir o que é bom. Sua justiça não se opõe ao seu amor. Tem um livro bem interessante, ele é fininho, A Difícil Doutrina do Amor de Deus. Ele vai falar justamente sobre essa questão. Pelo fato do amor de Deus não ignorar o mal, é que ele pune o pecado e o pecador. O que isso significa para a nossa realidade? Bom, sem a justiça o mal prevaleceria, né? Então, sem a justiça de Deus, seria um caos, né? Inclusive, a nossa vida aqui, como igreja, seria sem sentido nenhum. Por que nós estaríamos aqui todo domingo se reunindo, cantando Ora vem Senhor Jesus, buscando viver uma vida de santidade, se Deus não vai punir o mal, não vai julgar o pecado, né? A punição do pecado preserva a ordem moral e a própria vida. Deus, ele coloca freio no pecado. E é interessante que uma das formas de Deus julgar os homens é entregar os homens aos próprios pecados. Romanos 1 vai falar sobre isso. Então, à medida que a gente vê a nossa sociedade afundada em pecado, entendam que isso é juízo de Deus. É como se Deus estivesse dizendo: vocês querem pecar? Pois bem, pequem. Pequem à vontade. Se afundem no pecado, porque isso está amontoando juízo contra vocês. Isso nos protege também de dois extremos. Tratar o pecado como algo leve e também viver sem esperança diante do mal. Então, nós não podemos viver sem esperança diante do mal e também nós não podemos viver tratando o pecado como se fosse alguma coisa leve, bobinha e tudo mais. A justiça de Deus afirma que o mal é sério, mas que também ele não terá a palavra final. Isso nos consola, né? O mal não vai ter a palavra final. É Deus quem tem a palavra final. Aplicação cristológica. Cristo satisfaz a justiça. A cruz é o ato jurídico real, onde o pecado é julgado e a justiça ela é executada. Cristo assume o lugar do pecador e recebe a justa penalidade por isso.
Eu vou trabalhar melhor isso quando nós começarmos a falar, responder as perguntas do catecismo sobre a pessoa de Cristo, tá? Aí a partir da pergunta 21, certo? Pergunta 21. Próximo domingo é a pergunta 19. Aliás, a partir da pergunta 20, quem é o Redentor? Então vamos trabalhar mais sobre isso daí. Cristo ele vence o pecado. Cristo toma sobre si a ira justa de Deus, não só pagando pela culpa, mas quebrando o poder do pecado. Por conta de Cristo, o pecado não tem mais poder sobre as nossas vidas. Nós vivemos, sim, em meio à presença do pecado, porque a gente ainda peca. Como um acidente de percurso, não por desejo. Se alguém ainda peca por desejo, é porque o Evangelho ainda não tratou ali alguma questão, mas por acidente de percurso, sim, peca. A cruz trata a raiz do problema, trazendo a restauração. E Cristo ele nos dá segurança. Então, em Cristo, Deus permanece justo, ao mesmo tempo, o pecador ele é justificado. A justiça que antes condenava, agora garante a salvação, segurança real e esperança. Na prática, pensar na justiça de Deus nos faz levar o pecado a sério. Manter pecados de estimação revela a lealdade dividida. Né? Então, é a idolatria que vimos na aula passada. Então, a santificação não é evitar as consequências, mas é romper com tudo que exigiu a morte de Jesus. Nós temos o abandono da falsa segurança. A ideia de que Deus tolera o pecado, ela é distorcida e impede o arrependimento. A paciência de Deus, ela não é permissão, ela não é permissiva. Ela é um convite para que a gente possa mudar. Temor e tremor. Então, pensar na justiça de Deus nos faz ter temor e tremor. O juízo é certo e deve produzir vigilância e seriedade espiritual. Esse temor não é pânico, mas é consciência de viver diante de um Deus santo. A sua ausência indica superficialidade e nos leva a uma acomodação. E nos leva a ter uma gratidão profunda. Então, compreender o juízo. Compreender o juízo. E a cruz produz uma gratidão real. A obediência deixa de ser meio de punição e passa a ser uma resposta à graça. E isso aprofunda a santidade e elimina uma fé mecânica. Tá? Aqui são algumas perguntas para a gente poder refletir. Quais áreas nós temos relativizado o pecado? Se temos visto o juízo de Deus da forma correta? E respondendo a nossa pergunta, Deus permitirá que a nossa desobediência e idolatria passem sem punição? A resposta é não. Todo pecado é contra a soberania, a santidade e a bondade de Deus e contra a sua justa lei. E Deus se ira por justiça quando cometemos pecado e os punirá por seu justo juízo, tanto nesta vida quanto na vida vindoura. Amém? Então, Deus sendo perfeitamente justo, não deixa o pecado impune. Sua justiça condena o pecado, mas sua graça oferece um substituto perfeito em Cristo Jesus. Alguma dúvida? Tranquilo? Amém, meus irmãos. Bom, essa foi a nossa aula de hoje, respondendo a pergunta de número 18, certo? Qualquer dúvida, vocês podem me perguntar. Podem parar na saída, depois. E vamos seguindo aí. Quando a gente falar sobre a pessoa de Jesus, pergunta 20, esse domingo, o outro, a gente já vai estar trabalhando sobre Jesus e a gente vai estar esmiuçando ainda mais essa questão da santidade e do amor de Deus. Amém?